Paz seja convosco. Que bom estar junto mais uma vez com você para esse momento de estudo da Palavra de Deus. Todos os dias temos um encontro marcado. Faça desse programa o seu encontro matinal com Deus e não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e hoje vamos estudar a penúltima parábola contada por Jesus e amanhã a última parábola. Em seguida, vamos para uma nova série de estudos da Bíblia e você sempre é o meu convidado. Olá, amigo, olá, amiga. Sejam bem-vindos a esse quadro do Momento da Saúde, onde todos os dias conversamos um pouquinho sobre como cuidar bem do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Dicas para você ter boa saúde, prevenir-se de doenças e, sobretudo, cumprir o plano de Deus para a sua vida. Esta semana estamos tendo a alegria de receber novamente a doutora Márcia Regina Braga. É isso mesmo? Acertei? Sim. Márcia Regina Braga. Obrigado, doutora, por estar conosco mais uma vez essa semana. É muito bom receber você aqui no programa. Começamos falando na segunda-feira sobre doenças cardio e cerebrovasculares e como evitá-las. Ontem vimos um pouquinho a questão da espiritualidade. Se você perdeu o programa, basta voltar aqui no YouTube e você pode rever o programa de ontem com a doutora Márcia. Como que a espiritualidade, atestada hoje pela medicina, está contribuindo para a saúde das pessoas. Um tópico importantíssimo. E hoje, um outro aspecto que pode contribuir para se evitar as doenças mencionadas tem a ver com o serviço. Doutora Márcia, eu acredito que existe uma geração que está chegando por aí que não está muito disposta a servir, né? Gente que não quer casar, que quer ficar com os pais, porque tem a roupa, tem o alimento na hora certa. Tem até um quadro de um grupo de comediantes por aí circulando, onde a pessoa chama alguém e diz: olha, eu vim morar aqui agora, minha mãe saiu de casa e não está acontecendo as coisas, está uma coisa errada aqui, que a gaveta está vazia, a louça eu deixei, nunca está lavada. E a pessoa olha aquilo, você está morando sozinha agora. Isso não é milagre não, rapaz, isso é tua mãe que fazia para você. Mas então o serviço ele é importante como prevenção a doenças? Ele é muito importante. Ele é muito importante. A importância do serviço, né, de servir ao outro, e de coração, porque é fundamental para o ser humano ele saber que ele é necessário para alguma coisa. É sentir-se útil. A coisa mais triste, exatamente, a coisa mais triste, essas pessoas se darem conta, quem não gosta de servir, de que ela não faça a menor falta. Realmente. Né? Frustrante. Porque ela não é necessária. E esse é o grande medo de quem está envelhecendo. Porque nossos pais e nós fomos ensinados, né? A minha tia que dizia assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Olha isso. Então, ver o outro bem, fazer algo que faça diferença naquele dia daquela pessoa, ela fica melhor depois da minha atitude, é um motivo de satisfação. Inclusive que a Bíblia já dizia, né, que mais boa coisa é dar do que receber, né? Pois é, pastor, e isso também tem comprovação científica. Né? Que substância é produzida? Ocitocina. Ocitocina? Ocitocina. Ela traz o quê? Satisfação? Ocitocina é uma bomba de satisfação. É mesmo. De gratidão pelo momento que está acontecendo, e quem faz o bem, ele tem uma descarga maior de ocitocina do que aquele que recebe. Você já percebeu que pareça. viraliza por aí vários vídeos desses internautas, não é internauta que a gente fala, né? YouTubers, influenciadores, onde eles, por exemplo, vão aí, encontram um andarilho, uma pessoa, um homeless, e eles vão lá e oferecem alguma coisa, dinheiro. A gente fica assistindo aquilo e já fica feliz. A gente já fica feliz por eles, né? Então Exatamente. Essa substância que a ocitocina é o hormônio da compaixão, da identificação,
do amor. É o hormônio que a mãe libera quando está amamentando e que faz o amor por aquele bebê aumentar enormemente. Então, olha que poderoso que é, né? Olha quanto poder na ocitocina, quanto poder no serviço, né? Quando eu falo, às vezes, em alguma palestra, eu coloco o serviço como um item importantíssimo da alegria de viver, da razão de viver, um segredo do envelhecer bem. Porque um dos grandes medos de quem está terminando a sua carreira profissional, certo? Está prestes ou já está aposentado. E se não se planejou para isso, a gente já falou em planejamento aqui, né? Se não se planejou para isso, é muito alto o risco de ele se sentir inútil, de ele se sentir desnecessário para o mundo. Então, atrás disso, atrás dessa coisa de não saber servir, mas será que a pessoa só sabia servir no seu trabalho, no seu escritório, na sua função laboral? De que outra maneira, outras múltiplas maneiras eu posso ser útil na medida em que eu deixo o meu trabalho, que eu já estou aposentada, mas eu posso ser útil de várias maneiras. Eu posso curtir a vida, né? Como se diz, além de fazer as coisas que eu gosto, mas também gostar de aliviar um pouco o sofrimento daquele meu igual, mas que não teve as mesmas condições que eu. Entendi. Alguém que vive em solidão, alguém que vive em isolamento, não é? Alguém que tem privação sensorial, como cegueira, ou baixa visão, ou surdez, absoluta ou relativa, né? Um olhar mais atento para alguém, não é preciso muito para servir, na verdade. São pequenos gestos do dia a dia. Pequenos gestos. Tem ONGs, por exemplo, as pessoas se mobilizam para servir marmitas na madrugada. Na madrugada, uma sopa quentinha, né? Tem outras que vão visitar instituições onde estão lá os idosos abandonados, que não tem ninguém. Que fizemos há 15 dias atrás, né? Pois é. Clube de crianças. Que maravilhoso. Pois é. Né? E exatamente, isso começa na infância. A gente precisa fomentar mais isso nas nossas crianças e adolescentes. Né, para entenderem que o serviço é uma fonte de bênção muito grande. Fazer isso de coração aberto, assim, eu estou bem, mas eu quero deixar alguém bem também, né? E tentar sistematizar isso, colocar isso numa rotina. Olha, pode ser uma rotina mensal. Daqui a pouco gosta tanto que vai querer fazer quinzenal, semanal. Enfim, vai se encontrar com outras pessoas que querem fazer a mesma coisa, e aí isso pode crescer. Então, isso, inclusive, faz parte, né, das orientações da Organização Mundial da Saúde sobre envelhecimento ativo e saudável. E essa atividade é o desempenho do papel social. Não é só fazer exercício, bicicleta, esteira, caminhar e fazer musculação, né? Mas continuar exercendo o seu papel social. O idoso tem uma vantagem enorme em relação aos mais jovens, que é a experiência, a cognição, a capacidade, a sabedoria, por isso que se chama sabedoria, porque é olhar para uma situação e já ter vivido aquilo tantas vezes, que ele sabe se aquilo ali vai dar certo, ele sabe se aquilo ali não vai dar certo, ele sabe quais são as implicações. Ele tem a capacidade de avaliar a situação muito mais rapidamente do que quem viveu 20, 30, 40 anos menos do que ele. Claro. E isso precisa ser usado com amor, né? Com empatia, mas ajudar a fazer a diferença na vida daqueles que estão vindo também. Então, a pessoa idosa, ela tem grandes vantagens neuronais, em termos de sabedoria. Só precisa usar, né? E se ficar em casa, se botar o pijama e o chinelo, ficar lá só no controle remoto, vai atrofiar tudo isso. Não vai dar certo. Né? Mas aí, quantas dicas práticas para você que está vivendo aí a terceira idade, né? Você pode ajudar muitas pessoas
A vida deu a você lindas experiências que devem ser compartilhadas. E há pessoas por aí esperando um sorriso, uma mão estendida, um abraço. Pensa nisso com carinho hoje. Isso vai ajudar você também a produzir bastante ocitocina e se prevenir de doenças. Vamos agora nos prevenir também espiritualmente? Vamos para o quadro da oração intercessora. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, pastor Arilton. Mais um dia juntos aí, quarta-feira. Que esse dia possa ser um dia de muitas vitórias na sua vida. Só quero lembrar que hoje à noite você pode procurar uma igreja adventista próxima à sua casa. Nós temos uma ótima programação hoje à noite com um estudo significativo da Palavra de Deus. Pode clicar aí no Google, em qualquer lugar aí que você já encontra uma igreja adventista próxima à sua casa. Nós temos recebido muitos pedidos de oração, comentários através das nossas redes sociais. Inclusive, deixa eu ler alguns aqui para vocês. São muitos pedidos que nós temos recebido e nós vamos atendendo aí conforme a nossa programação vai se desenvolvendo. Aqui, por exemplo, a Jusileide Mota, ela diz assim: paz seja com todos, bom dia. Bom dia, Jusileide, bom dia. Gratidão por todas as bênçãos alcançadas, alimento, bondade e misericórdia do Senhor. Olha, isso aqui é uma gratidão. Ela está agradecendo a Deus pelo alimento, gratidão por minha total recuperação da cirurgia, saúde emocional e financeira, aprovação do concurso público, projetos e família. Olha só, Jusileide, quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida. A Cleusa, bom dia. Essa é a condição de quase todos nós. Nossos filhos cresceram e saíram dos caminhos do Senhor. Ela fala que estão tristes por isso. Então nós temos que orar, irmãos. Você que está em casa aí, lembrar de orar pela Cleusa, porque os filhos saíram da igreja, né? E vamos orar para que eles voltem. Aqui também nós temos a Eliana Pinho. Ela fala aqui, amém, louvado seja Deus. Sim, louvado seja Deus, Eliana. A Janete diz, bom dia, pastor. O Senhor seja glorificado em nossa vida e Ele logo venha. Nós temos que orar mesmo, Janete, para que Jesus ele volte logo, né? Tanta situação difícil, tantas guerras, tantas diferenças, o ser humano não se entende mais, nós precisamos orar para que Jesus volte. A Mara está aqui, peço orações pelo evangelismo do Ministério da Mulher que estou fazendo, que o Espírito Santo esteja presente na vida de todos nós, né? E nós temos que lembrar de orar por essa questão da falta de paz no mundo, né? Essa situação que envolve a Palestina, Israel, aquela faixa de Gaza, orar pelas famílias sofredoras, pelas famílias enlutadas, ok? Gente, eu quero ler um texto da Palavra de Deus para vocês. Eu gostaria que você que está dirigindo, indo para o trabalho, você que já está chegando no seu negócio, na sua empresa, você que está no ônibus, apinhadinho de gente aí, você possa meditar nesse texto de Salmos capítulo 46. É uma pérola de grande preço, esse texto, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quero convidar você, se você puder, fechar os olhos, se ajoelhar. Se você não pode se ajoelhar, continua do jeito que você está, mas conectado nessa oração. Vamos orar juntos?
Pai querido que estás nos céus, nós tivemos aqui manifestações de gratidão por bênçãos recebidas. Nós tivemos aqui pedidos por pessoas que se afastaram da igreja, dos caminhos do Senhor, Pai. Nós tivemos aqui pessoas que pedem pela paz no mundo e na sua família. E pessoas que precisam de uma cura, de um milagre imediato, conforme a sua vontade. Essa pessoa que está com uma doença incurável, um câncer, seja um problema que aos olhos humanos é insolúvel, aonde a medicina não vai, aonde os remédios não alcançam, aonde os tratamentos não têm mais efeito, ali está a mão de Deus. Que essa pessoa que está intranquila e chorosa possa lembrar-se que a última palavra sempre será de Deus. Que o poder de Deus se manifeste. É o meu sincero desejo, o meu pedido, que o faço em nome de Cristo Jesus. Amém. De volta no programa para o momento do estudo da Bíblia. Hoje vamos estudar sobre mais uma parábola contada por Jesus. Mas antes, deixa eu reforçar um convite que eu fiz no início do programa. Olha, nós estamos oferecendo para todo o estado de Santa Catarina esse guia aqui, Ensinos de Jesus. Esse guia, esse estudo bíblico, está sendo usado aqui no programa todas as sextas-feiras. E se você quiser ter esse guia, você pode solicitá-lo para nós através do nosso site, ensinosdejesus.tv. Basta acessar o site, colocar o seu endereço e um membro da nossa equipe vai entregar na sua casa. Se você quiser pedir pelo nosso WhatsApp, você também pode. O nosso número é 48 3281 3075. Pegou aí? 48 3281 3075. Você vai receber de volta um link quando você mandar uma mensagem para nós. Nesse link você vai clicar, colocar o seu endereço e nós vamos entregar esse guia na sua casa. É um presente, você não paga nada por isso e você acompanha essa temática toda sexta-feira aqui no programa Encontro com a Vida. Já no domingo, eu quero convidar você para um estudo presencial. Todos os domingos eu estou na Igreja Adventista da Beira-Mar São José, lá no bairro Praia Comprida, e a gente está passando esse mesmo estudo bíblico lá. Todo domingo, 8 da noite. Nosso endereço é na rua Joaquim Vaz, 1506. Você pode entrar pela Beira-Mar também, que fica ali ao lado da Renault Nissan. Temos um amplo estacionamento para receber você e a sua família. Venha participar com a gente. Todos os domingos, 8 da noite, a gente está lá para estudar esse estudo bíblico com você. E você é o meu convidado, tá bem? Agora é hora de pegar a sua Bíblia e juntos nós aprendemos mais uma parábola contada por Jesus. Hoje vamos estudar sobre a parábola do fermento, Lucas capítulo 13. Mas antes, quero convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo que teremos agora. Ora comigo? Nosso Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez. A Tua palavra está em nossas mãos. Queremos estudá-la agora. E queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito ilumine nossa mente para compreendermos aquilo que foi ensinado no passado. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo agora. Que nós possamos sentir a influência benéfica do Teu Espírito e que a nossa mente se abra à compreensão e o nosso coração se abra à aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje. A parábola do fermento. Lucas capítulo 13, versos 20 e 21. Uma parábola bem pequenininha, mas certamente com uma lição profunda. Jesus disse assim: disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus começa dizendo: a que compararei o reino de Deus? Bem, você sabe que o reino de Deus foi o assunto mais ensinado por Cristo. Ele falou sobre o reino de Deus através de parábolas
através de discursos, sermões. Jesus ensinou muito a respeito do reino. E por quê? Porque ele queria deixar claro para você e para mim como que será o reino dele quando ele implantar. Não se esqueça que Jesus, quando veio pela primeira vez, ele veio estabelecer o seu reino da graça. Por isso ele precisou morrer para pagar o preço do nosso pecado. Agora Jesus voltará para estabelecer o reino da glória. Ele voltará com os seus santos anjos e ele virá para buscar os salvos e levá-los para os céus e depois destruirá os ímpios e o reino da glória estará estabelecido. Então Cristo inaugurou quando veio pela primeira vez o reino da graça e em breve voltará para inaugurar o reino da glória. E para que nós soubéssemos como será o reino da glória, Jesus contou várias parábolas. E ele sempre perguntava: a que compararei o reino de Deus? E agora, mais uma vez, ele, como mestre do ensino, buscava os elementos conhecidos da cultura dos seus dias para falar a respeito das coisas espirituais. O princípio de Jesus era partir do conhecido para o desconhecido. Só que ele ensinava numa linguagem tão simples que até as crianças compreendiam o que ele estava falando. Ao mesmo tempo, com lições tão espirituais e preciosas que muitas vezes confundia até os doutores da lei. O Evangelho de Cristo ele é simples. O problema nosso hoje é que a gente complica aquilo que Jesus tornou tão simples. Às vezes falamos de coisas simples de forma tão complicada que ninguém entende. E Jesus falava de coisas complexas de forma simples e as pessoas compreendiam. Jesus disse assim: aqui eu vou comparar o reino dos céus. É comparado a uma mulher que vai então, deixa eu pegar a exata palavra de Cristo, que tomou e escondeu 3 medidas de farinha, o fermento na farinha até que tudo levedou. Bom, esta imagem era muito conhecida nos tempos de Jesus. As pessoas pegavam ali então a farinha, colocavam o fermento para que a massa levedasse, depois elas amassavam, faziam o pão, colocavam para assar. O pão é o alimento mais universal do mundo. E nos dias de Cristo, o pão era muito usado. Aliás, o próprio Cristo, por 2 vezes multiplicou pães e peixes, alimento muito comum dos seus dias. Como que é o reino dos céus? É como uma mulher que tomou então o fermento e escondeu, colocou no meio de 3 medidas de farinha, até que tudo levedasse. De repente, a massa cresce e o pão pode ser assado. Você não percebe a ação do fermento, mas você percebe a massa crescendo. Não acontece até hoje isso? Você, dona de casa, quando vai usar o fermento, assar um pão, você não põe o fermento no pão, no bolo, e então, de repente, a massa cresce por causa do fermento? Por que Jesus comparou o reino dos céus a isto? Bom, assim como o fermento leveda toda a massa onde é espalhado, os ensinos de Cristo penetram a vida daqueles que os recebem e estão dispostos a ser transformados por eles. Sabe o que é então esse fermento da parábola? É o ensino de Jesus. E sabe o que é o trigo? É a nossa vida. Que quando recebemos os ensinos de Cristo e eles se mesclam com a nossa vida, nós incorporamos estes ensinos a crescimento espiritual. É isso que Jesus está ensinando. Esse crescimento, às vezes, não pode ser visível, ele é imperceptível, mas as pessoas percebem. As pessoas percebem quando o ensino de Cristo está dominando nossa vida. Quando a gente descobre as verdades que Jesus ensinou e queremos vivê-las. Então, assim como o efeito pode ser visto, mas não a ação em si do fermento, a gente às vezes não pode perceber, mas a gente vê as evidências de que uma pessoa que aprendeu a doutrina de Cristo e agora está vivendo, ele começa a crescer na sua vida espiritual.
ele amplia seus horizontes. Maravilhoso isso, né? Vamos voltar ao cenário do ensino de Jesus. Jesus está ensinando as pessoas a respeito do reino. Quem eram seus ouvintes? Pessoas simples. Na sua maioria eram pescadores. E esses pescadores eram pessoas que não tinham muita cultura, eram pessoas que não puderam, quem sabe, ir para uma escola, não tiveram sucesso nesse processo educacional e foram lá trabalhar pescando. Finalmente, não deram certo nos estudos, têm que trabalhar pescando. Então, eram pessoas simples, mas para estas pessoas simples, Jesus queria ensinar os preceitos do seu reino e até elas poderiam compreender. Esta parábola contada por Jesus se assemelha também à parábola da semente, que Jesus contou e nós estudamos aqui em um outro momento. Jesus disse que o semeador colocou a semente na terra. Depois ele cobre a semente e ninguém percebe, mas ali a semente vai começar a germinar até produzir uma planta. É uma ação imperceptível da natureza. Assim, o fermento também ele age de forma imperceptível. É o ensino de Cristo que nós vamos compreendendo e nos apoderando dele. Bom, isso deve estar acontecendo com todos nós. E ao longo desses dias, todos temos estudado a respeito das parábolas de Jesus. E cada parábola que nós estudamos é um pouquinho a mais que nós aprendemos sobre o reino dos céus, sobre os ensinos de Cristo, sobre a vida no reino. E estas coisas, elas vão mexendo conosco. Nasce em nosso coração um desejo de sermos pessoas melhores. Começamos a pensar que esta vida de fato não é tudo. Existe uma vida futura. Começamos agora a avaliar que existe um céu a ser alcançado. E a gente descobre que Deus é um Pai de amor, que quer levar a todos nós para esse céu. A gente começa a perceber a beleza que há em Cristo, o Salvador do mundo. Mas Ele não é apenas Salvador do mundo, Ele é o nosso Salvador. Aquela cruz que Ele carregou em direção ao Calvário tinha as nossas medidas. Aquela morte que Ele sofreu foi merecida, porque era a nossa morte. Nós pecamos, nós deveríamos morrer, não Ele que não tinha pecado. Mas Ele morre a morte em nosso lugar. Isso mexe com o nosso coração. A gente, quando começa a ter contato com os ensinos de Cristo, com aquilo que Ele falou, lembre-se das suas palavras: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Essas palavras nos soam maravilhosas ao ouvido. É uma verdade por demais extraordinária. É o desejo de Cristo de habitar em nosso coração. Em Apocalipse 3:20 ele diz assim para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É o convite para uma amizade. Em João 15, Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que estiver ligado a mim produz muitos frutos, e sem mim nada podeis fazer. É o ensino de Cristo que nos conecta a Ele. Esta conexão vital que nós precisamos com Deus para estarmos salvos e andarmos na Sua presença. Então, quando a gente começa a aprender sobre os ensinos de Jesus, a nossa vida começa a passar por uma mudança. Ela assume nova perspectiva. Aí, de repente, a gente descobre na palavra que Jesus um dia vai trazer à vida aqueles que morreram. Descobrimos que a morte não é o fim. Isso enche o nosso coração de esperança, porque nós já perdemos pessoas que nós amávamos. Elas foram sepultadas, separadas de nós, sem dizer adeus, mas agora a palavra de Deus nos ensina que os mortos voltarão à vida, que Jesus irá ressuscitar a todos. Isso mexe com o nosso coração. É o fermento que está sendo colocado no meio do trigo para que ele produza os efeitos que nós desejamos ou que Deus deseja.
A que comparareis o reino dos céus, disse Cristo? É isso. É uma mulher que coloca o fermento no meio da massa e a massa cresce. É o reino de Deus que vai sendo implantado em nossa vida através do aprendizado. São as leis que Deus deixou em sua palavra que vão sendo estudadas, aprendidas e incorporadas para sermos cidadãos no reino que em breve Ele vai estabelecer. Prezado amigo, eu e você hoje deveríamos ser levados a uma reflexão. Será que os ensinos que a palavra de Deus tem ministrado, e todos os dias a gente tem parado aqui para juntos olharmos para uma parábola, será que os ensinos desse livro, eles têm feito a diferença na minha vida? Será que eu estou permitindo que o fermento da palavra de Deus encontre lugar em meu coração e expanda meu espírito e produza os frutos que ela deseja produzir? Ou será que você é um tipo de pessoa que ouve o ensino da palavra, mas não toma uma posição? Permanece completamente indiferente àquilo que a Bíblia tem ensinado. Como que é você? Será que esse mistério, que era tão conhecido para os ouvintes de Cristo, de uma massa fermentando por causa do fermento, será que isso é uma realidade em nossa vida? Ou nós estamos muito distantes disso? Sabe que a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, ela fala sobre dois povos, os bereanos e os tessalonicenses. E a Bíblia diz assim que os cristãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois eles recebiam a palavra com toda a avidez e examinavam para ver se de fato as coisas eram assim. Ou seja, os cristãos de Bereia, quando receberam o evangelho, eles investigavam as escrituras para saber se tudo o que estava sendo falado de fato era assim, para que eles não fossem enganados. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Parece-nos que os cristãos de Tessalônica não davam muito ouvidos àquilo que as pessoas falavam. Ou melhor, ouviam e não tiravam a prova dos 9. Não averiguavam para saber se de fato as coisas eram assim. Eram pessoas susceptíveis às fake news. Acreditavam em tudo. Que tipo de pessoa é você? Você acredita em tudo que se ensina por aí a respeito da palavra? Você acredita em tudo que se ensina por aí com relação à Bíblia? Você sabe que tem muita gente ensinando por aí coisas que nem na Bíblia estão? Em nome de Deus, ensinando coisas que Deus nunca disse. É por isso que eu e você temos que copiar os bereanos. E temos que investigar para saber se as coisas que nós ouvimos, que estamos aprendendo, são de fato assim, ou se nós precisamos então passar por uma mudança de comportamento. Será que a palavra de Deus tem feito o efeito na sua vida? Será que enquanto você ouve o ensino de Cristo, você está tomando disposição para mudar? Você se lembra naquele domingo quando Jesus ressuscitou e ele encontrou 2 discípulos lá no caminho de Emaús e ele começou a caminhar com eles em direção a Emaús? Depois que eles percebem que era Jesus, um disse para o outro assim: você não percebeu que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava? Você tem essa ardência em seu coração quando você ouve a palavra? Quando você descobre a maravilhosa graça de Jesus ofertada a todo pecador, isso mexe com o seu coração? Isso arde em você? Eu espero que sim. Eu espero que o contato que você está tendo com esse livro possa ser regenerador, transformador. Eu espero que os ensinos de Cristo que você tem recebido sejam abraçados, compreendidos e incorporados no seu dia a dia, no seu estilo de vida, na sua ética. Eu espero que a cosmovisão que a Bíblia nos oferece seja a sua cosmovisão, a compreensão correta de mundo, nossas origens, propósitos e destinos. De onde viemos, quem somos e para onde vamos. Eu espero que tudo isso faça parte da sua vida.
E aí, está disposto a deixar que o ensino da palavra de Deus transforme seu coração? Transforme a sua vida? O conhecimento da palavra de Deus que tem chegado até você tem mudado sua vida? Tem feito a diferença? Ou será que você é uma pessoa que há anos e anos está aprendendo coisas e não dando bola para isso? Aprende uma coisa na Bíblia, mas continua a sua vida como se nada tivesse acontecido. Saiba hoje que quando nós ouvimos a palavra de Deus e começamos a praticar, nós estamos construindo sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, está construindo sobre a areia. E quando vierem as tempestades, os ventos fortes e as marés, essa casa facilmente ruirá. Por isso, que você possa alicerçar sua fé, sua cosmovisão, em cima da palavra de Deus, sobre a palavra, para que você não seja em momento algum enganado e nem se decepcione. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra tem chegado a nossas vidas. E enquanto ouvimos o Teu ensino, nosso coração tem ardido, como ardeu o coração dos discípulos a caminho de Emaús. Nos ajuda hoje então a viver as verdades que estamos conhecendo. Que o Teu bom e Santo Espírito nos dirija em todos os momentos. Oramos em nome de Jesus. Amém.